Há cada vez mais pessoas a fazer compras que sabem que não vão receber. Escolhem produtos, enchem carrinhos, simulam pagamentos e até acompanham encomendas que nunca vão chegar. É estranho, não é? Isto é algo que tem chamado a atenção de vários meios de comunicação social, um pouco por todo o mundo, e está relacionado com os chamados sites de dopamina e que são mesmo reais. Mas afinal, o que é isto? O que é que está a acontecer? Porque é que milhares de pessoas procuram viver a experiência de comprar sem querer levar nada para casa? E o que é que esta tendência nos revela sobre a forma como consumimos, comunicamos e construímos relações entre pessoas e marcas? É isso mesmo que vamos analisar neste episódio do É Comunicar que nos entendemos. Venha daí! Olá, viva! Seja bem-vinda e bem-vindo ao Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Nas últimas semanas, como eu referi na introdução, vários órgãos de comunicação social noticiaram um fenómeno que começou na Coreia do Sul e que está a despertar curiosidade em vários países. São os chamados sites de dopamina. Por outras palavras, são plataformas onde o utilizador pode fazer quase tudo o que faria numa compra online: escolher produtos, personalizar as opções, colocar artigos no carrinho e, em alguns casos, até acompanhar uma entrega virtual. Com uma diferença que é muito importante: não compra absolutamente nada. Mas por que é que alguém dedica tempo a viver uma experiência de consumo sem qualquer intenção de consumir? Vamos então olhar para este fenómeno através aqui da lente da comunicação, da psicologia do consumidor e das relações entre marcas e públicos, ok? Aqui um desafio, um tema inusitado. Mas vamos começar pelo princípio. O que são os tais chamados sites de dopamina? À primeira vista, parecem lojas online comuns, perfeitamente normais. Existem plataformas onde é possível simular uma compra do princípio ao fim, outras permitem fazer uma encomenda de comida, acompanhar a sua preparação e seguir em tempo real o percurso de um estafeta virtual, por exemplo. No entanto, nada é pago e nada é entregue. O objetivo não é adquirir um produto, é viver a experiência. Esta tendência começou a ganhar notoriedade na Coreia do Sul, um dos países mais digitalizados do mundo, onde o comércio eletrónico faz parte do cotidiano de milhões de pessoas. Rapidamente, esta curiosidade espalhou-se pelas redes sociais e os meios de comunicação começaram a olhar para estas plataformas como aqui um reflexo de novas formas de consumo e de interação digital. Mas porquê? Porquê é que surgiram? Para responder a esta pergunta é preciso aqui olhar para o contexto. A Coreia do Sul enfrenta desafios bem conhecidos: um custo de vida elevado, grande pressão académica e profissional, dificuldade do acesso à habitação e níveis significativos de stress entre, sobretudo, os mais jovens. Neste cenário, alguns utilizadores descrevem estas plataformas como uma forma de aliviar a ansiedade ou de satisfazer temporariamente o desejo de comprar sem gastar dinheiro. Há quem diga até que as utiliza para evitar compras impulsivas. Há quem veja nelas também apenas uma forma de entretenimento. Importa, contudo, manter aqui o rigor. Até ao momento não existem estudos científicos suficientes que permitam concluir que estas plataformas tenham benefícios psicológicos ou terapêuticos. O que sabemos é que respondem a uma necessidade percebida por muitos utilizadores e que ganharam expressão suficiente para merecer a atenção de investigadores e especialistas em comportamento do consumidor, e por isso estes sites foram lançados, obviamente. Mas o que é que explica este comportamento? Durante muitos anos acreditou-se que a satisfação estava sobretudo no momento em que recebíamos aquilo que comprávamos. Mas hoje sabemos que a realidade é um pouco mais complexa. Portanto, o cérebro responde de forma particularmente intensa à antecipação da recompensa. É a expectativa, a possibilidade, a sensação de que algo positivo está prestes a acontecer. É aqui um mecanismo que ajuda a explicar porque tantas pessoas gostam de planear viagens que talvez nunca façam, criar listas de desejos em lojas online ou configurar produtos que nunca irão comprar. Então, em muitos casos, parte da satisfação encontra-se no próprio processo, ok? Portanto, os chamados sites de dopamina, que eu vou colocar no descritivo do episódio, exemplos para vocês verem, porque são reais, ok? Exploram precisamente essa dimensão da experiência. Portanto, não substituem o consumo, mas mostram que para algumas pessoas a experiência pode ser quase tão relevante como o quê? Como o resultado
resultado. Mas o que é que isto nos diz sobre a comunicação? É aqui que este fenómeno deixa de ser apenas uma curiosidade digital, passa a interessar quem trabalha a área da comunicação, do marketing e das relações públicas, porque durante muitos anos pensamos que o comércio eletrónico tinha como principal objetivo vender produtos, não há que isso não seja, mas na verdade foi construindo experiências, ok? As fotografias, as recomendações personalizadas, as avaliações dos outros consumidores, os descontos por tempo limitado, as listas de favoritos, as notificações incessantes, o acompanhamento da encomenda, tudo isto faz parte da comunicação da marca e tudo isto contribui para a experiência do utilizador. Os chamados sites de dopamina levaram esta lógica ao extremo, ok? Porque mostram que a experiência pode ter valor mesmo quando o produto desaparece. Isso obriga-nos a repensar, obviamente, uma ideia essencial, que as marcas não estão apenas a vender produtos, obviamente estão, acima de tudo, a desenhar experiências capazes de criar um envolvimento aqui emocional. Qual é, então, o desafio para as marcas? Esta realidade traz aqui oportunidades, mas também responsabilidades. Hoje, as organizações competem pela atenção dos consumidores, inevitavelmente, mas a atenção por si só não garante, evidentemente, confiança. Uma marca pode criar uma experiência envolvente, intuitiva e emocionalmente apelativa. A questão é saber o que acontece depois. Se essa experiência não responder às expectativas, aqui dificilmente haverá uma relação duradoura. E é precisamente aqui que as relações públicas podem ter um papel também importante. Portanto, construir reputação nunca foi apenas captar a atenção, é criar relações consistentes, transparentes e credíveis ao longo do tempo, e numa época em que a experiência digital se tornou parte integrante do produto, a comunicação deixa de ser aqui um complemento e, evidentemente, passa a ser uma dimensão central da proposta de valor de qualquer organização, não há margem para dúvidas. Portanto, aqui os chamados, e em jeito de conclusão, os chamados sites de dopamina podem parecer apenas uma tendência da internet, mas não só. Portanto, mostram que cada vez mais o valor atribuído pelos consumidores não depende apenas daquilo que compram, mas também da forma como vivem a experiência e evidentemente também aqui para o prolongamento dessa relação e não apenas no ato da compra em si. Para quem trabalha em comunicação e relações públicas, esta é uma lição ou uma aprendizagem importante. As marcas constroem, mais uma vez, relações muito antes da compra e continuam a construí-las muito depois dela, e cada interação, cada mensagem, cada detalhe da experiência contribui para a percepção que os públicos constroem sobre uma organização. Portanto, num contexto em que captar a atenção parece ser cada vez mais fácil, o verdadeiro desafio continua a ser outro. E pensemos sobre isto, transformar essa atenção em confiança, porque comunicar não é apenas conseguir que alguém nos escolha uma vez, é criar razões para que queira voltar. Não é? Pensemos sobre isto. Assim que assistiu até ao final deste episódio, muito obrigada. Se gostou, já sabe, partilhe, avalie e comente. Obrigada por me ter feito companhia e porque é a comunicar que nos entendemos. Fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!